E aí pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Fiquei aí uns tempos ausente das gravações de vídeos para o canal, vendo outras coisas, né, no transcorrer da vida da gente aí. Mas agora a gente vai voltar e vai voltar com um desafio grande em relação ao estudo para concursos, tá? Eu vou estar prestando um concurso para a Câmara Municipal da cidade de Osasco. E lá no edital é solicitado várias matérias, vários temas direcionados até a Constituição, né, o capítulo lá do 29 ao 31 em relação aos municípios, também em relação à administração pública, tal. Inicialmente, devido ao problema técnico, eu estava gravando exatamente isso, né? Porque eu falei, são pouquinhos artigos, tal, já dá para fazer uns 2, 3 vídeos aí e já publicar no canal. Só que como houve problema na gravação, né, não ficou bem legal, né? Não que seja bom os vídeos, né? A qualidade técnica do vídeo, né? Mas ficou muito ruim. Então eu resolvi mudar. Resolvi ir para a carne mais dura do edital, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei 101, Lei Complementar número 101 do ano de 2000. É uma lei pequena, né? Tem 75 artigos, se eu não me engano. Porém, ao invés de a gente pegar o texto legal e interpretar artigo por artigo, eu achei, junto ao Tesouro Nacional, um manual online que fala sobre entendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, de autoria de Edson Ronaldo Nascimento e Ilvo Debus. Acho que é isso. E aí eu falei, vamos fazer por aqui, porque aí vai ser uma coisa mais didática, uma coisa mais entendível, né? Para que você não fique só no decoreba da legislação, certo? Então vamos lá. Esse trabalho aqui dessas duas pessoas, ele começa dando a introdução ao estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então eu vou, como sempre faço junto com vocês, fazendo essa leitura e aí a gente vai discutindo, certo? Então se você aí puder procurar lá no site do Tesouro Nacional esse manual, Entendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma boa para você estar acompanhando junto comigo, né? Mesmo porque eu ainda não li, né? Eu sei que tem mais de 170 páginas, mas eu acredito que a gente não vai ficar martelando tanto assim, né? É só pra gente ter uma noção legal do negócio. Mas eu acredito que aí vai dar um pacote aí de pelo menos uns 5 vídeos, né? Ou mais. Bom, gente, então vamos parar de enrolação e vamos começar. E, se possível, dar o like aí nos cantos, tá? Beleza, ó. Introdução ao estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, visa regulamentar a Constituição Federal na parte da tributação e do orçamento, título 6º, cujo capítulo 2 estabelece as normas gerais de finanças públicas a serem observadas pelos 3 níveis de governo: federal, estadual e municipal. Em particular, a LRF, que é a Lei de Responsabilidade, vem atender à prescrição do artigo 163 da Constituição, que diz assim: a lei complementar disporá sobre, primeiro, sobre finanças públicas, segundo, dívida pública externa e interna, incluída das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. 3. Concessão de garantias pelas entidades públicas. 4. Emissão e resgate de títulos da dívida pública. 5. Fiscalização das instituições financeiras. 6.
operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E sétimo, compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Bom, tudo isso que eu acabei de ler para vocês até o momento, quer dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem para regular, né, as finanças públicas, né? Isso é claro. Então é saber se aquele agente público está ou não utilizando os recursos públicos recebidos por meio do fisco, por meio da tributação, com responsabilidade, certo? Vamos lá. A LRF não substitui nem revoga uma lei aqui, que é a 4320 de 1964, que normatiza as finanças públicas no país há 40 anos. Embora a Constituição tenha determinado a edição de uma nova lei, em substituição a essa que eu falei para vocês, não é possível prever até quando o Congresso concluirá os trabalhos em relação ao projeto já existente. A Lei de Responsabilidade Fiscal atende também o artigo 169 da Constituição, que determina o estabelecimento de limites para as despesas com pessoal ativo e inativo da União, a partir da Lei Complementar. Nesse sentido, ela revoga a Lei Complementar 96 de 1999, chamada de Lei Camata II. A Lei de Responsabilidade Fiscal atende ainda à prescrição do artigo 165 da Constituição, mais precisamente o inciso 2º do parágrafo 9º, de acordo com esse dispositivo. Abre aspas. Cabe à lei complementar estabelecer normas de gestão financeira, patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos de previdência, né, do funcionalismo público. E, finalmente, a partir do artigo 68, a LRF vem a atender a prescrição do artigo 250 da mesma Constituição, que assim determina, com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos, ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza de administração destes fundos. Bom, então, na verdade, é como eu falei para vocês, Lei de Responsabilidade Fiscal, se os valores correspondentes ali ao ente público, eles estão sendo geridos, administrados com responsabilidade, certo? Em relação a essa parte aqui, de fundos de pensão, de coisas mais voltadas a nível da União, né, eu vou tentar burlar um pouco isso. Por quê? Porque o meu interesse não é esse, mesmo porque eu ainda não estou prestando concursos a nível federal, certo? Eu estou buscando concursos a nível municipal e, na verdade, como é um concurso de Câmara Municipal que eu vou estar fazendo, que eu estarei fazendo, não vale a pena a gente estar discutindo aqui regulações a nível de da União, certo? Bom, vamos para o item 2 aqui. Origens e experiências anteriores. No que diz respeito a experiências de outros países, a Lei de Responsabilidade Fiscal incorpora alguns princípios e normas, conforme analisaremos a seguir. Os modelos que foram tomados como referencial para a elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal são, primeiro, o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, organismo do qual o Brasil é Estado-membro e que tem editado e difundido algumas normas de gestão pública em diversos países. Segundo, a Nova Zelândia,
através do Fiscal Responsibility Act de 1994. Deve ser a lei deles lá, né? Comunidade Econômica Europeia, a partir do Tratado de Maastricht, e os Estados Unidos, cujas normas de disciplina e controle de gastos, o governo central levaram à edição de uma outra lei aqui, certo? Então tudo isso veio a fomentar a criação da lei de responsabilidade fiscal aqui no Brasil. Vamos ver o que mais que a gente pode acrescentar. Aqui está falando da União. Não sei o que. Ó, agora vamos para a veia do negócio, né? A gente já falou aqui da introdução, falou de onde tiraram a ideia maravilhosa de falar, né, de criar uma lei de responsabilidade fiscal no Brasil, como se não fosse preciso, né? E agora a gente vai falar dos objetivos, diretamente dos objetivos da lei de responsabilidade fiscal. Deixa eu ver quanto tempo tem rolando aqui. 11 minutinhos, ainda dá pra gente trocar umas ideias legais. Bora lá. Objetivos. O principal objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com o caput do artigo 1º, consiste em estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Quer dizer, é o resumão, né, falando bonito aqui, do que eu já tinha falado para vocês, ó. O que é que ela quer? Estabelecer, criar o que? Normas, que são regras. Para quê? Finanças públicas. O dinheiro do povo. Voltadas para a responsabilidade na gestão. Quer dizer, responsabilidade, quer dizer, juízo. Então, é criar regras para que o dinheiro do povo seja usado com responsabilidade, com juízo, pela gestão, por quem gere os recursos públicos, certo? Então vamos continuar. Por sua vez, o parágrafo 1º deste mesmo artigo procura definir o que se entende como responsabilidade na gestão fiscal, estabelecendo os seguintes postulados. Primeiro, ação planejada e transparente. Então, como é que você vai gerir com responsabilidade? Como é que você vai exercer a gestão, ter responsabilidade na gestão fiscal? Primeiro, sendo planejado e transparente. Certo? Segundo, prevenção de riscos e correção de desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas. Você tem que ter previsão, prever o que pode vir a ocorrer e corrigir. Devido à falha disso daqui, a gente tem sofrido atualmente uma crise econômica financeira no país, porque não foi visto esse tipo de comportamento. Terceiro, garantia de equilíbrio nas contas, via
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, com limites e condições para renúncia de receita, e a geração de despesas com pessoal, seguridade, dívida, operações de crédito, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Quer dizer, equilíbrio nas contas, certo? Beleza. Diversos pontos da LRF enfatizam a ação planejada e transparente na administração pública. A ação planejada é nada mais do que aquela baseada em planos previamente traçados e, no caso do serviço público, sujeitos à apreciação e aprovação da instância legislativa, garantindo-lhes a necessária legitimidade, característica do regime democrático de governo. Espera aí só um instantinho. Opa, voltei. Desculpa aí, gente, pela pausa, porque eu tive que dar um corte na minha cachorra ali, senão ela não deixa nós trabalhar. Vamos lá, onde é que eu tava mesmo? Bom, então, como eu vinha falando, né? Vários pontos na lei de responsabilidade enfatizam a ação planejada, aquela previamente estabelecida, né? Sujeita à apreciação e aprovação na esfera legislativa, né? Garantindo necessária legitimidade e característica do regime democrático. Quer dizer, tem que ser discutido. Você tem que ter um plano de gestão dos recursos públicos, e esse plano você vai apresentar, né, mediante o legislativo, para que seja discutido, votado, e assim tendo a devida legitimidade, né, daquele plano de gestão. Bom, os instrumentos preconizados na LRF para o planejamento do gasto público são os mesmos já adotados na Constituição, que é o Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. O que a LRF busca é, na verdade, reforçar o papel da atividade de planejamento. Então, o que a Lei de Responsabilidade quer? Reforçar o papel do planejamento e, mais especificamente, a vinculação entre as atividades de planejar e a execução do gasto, conforme será demonstrado mais adiante aqui no trabalho, quando se abordar o assunto. Por sua vez, a transparência será alcançada através do conhecimento e da participação da sociedade, assim como na ampla publicidade que deve cercar todos os atos e fatos ligados à arrecadação de receitas e à realização de despesas pelo poder público. Para este fim, diversos mecanismos são instituídos na Lei de Responsabilidade. Dentre eles, são 3. Participação popular na discussão e na elaboração dos planos e orçamentos já referidos, como a gente vem batendo. O que a lei quer? O que a Lei de Responsabilidade quer? Que seja focado no planejamento, planejar o orçamento, tem os instrumentos já a nível constitucional, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que é a transcrição prática, transcrição legal do que foi planejado, certo? Por um dado período, e que deixa eu localizar aqui o que eu queria dizer para vocês. E a vinculação do que foi planejado na lei e a execução do gasto, certo? Pela desatenção dos governantes, isso acaba ocasionando o quê? Uma quebra econômica, que é o que a gente está verificando atualmente, certo? Beleza. Então, gente, olha, instrumento é o que não falta. O que falta é responsabilidade mesmo. Tá. A transparência tem que ser alcançada por meio da participação da sociedade, né? Isso é óbvio.
E aí os instrumentos que a lei dispõe para isto são a participação popular na discussão da elaboração dos planos. Segundo, disponibilidade nas contas dos administradores durante todo o exercício para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade. Quer dizer, ele quer que o cidadão participe da discussão, da formulação da lei orçamentária, daquele planejamento. Quer também que o que foi feito, o que está sendo feito pelo administrador público, esteja público, realmente, né, disponível, tenha publicidade para que qualquer pessoa verifique como é que está sendo feito esses gastos. Mas isso é muito difícil de acontecer, né? Ninguém na sociedade atual vai parar para olhar o diário oficial e ver o que o prefeito, o governador está fazendo, né? Isso está meio precário ainda. E terceiro, a emissão de relatórios periódicos de gestão fiscal e execução orçamentária igualmente de acesso público. Quer dizer, disponibilizar as contas e fazer um relatório e também publicar. Bom, em relação à previsão e correção de riscos, da mesma forma que a correção de desvios deve estar presente em todo o processo de planejamento, quer dizer, durante todo o processo de planejamento você já tem que verificar de que forma que você vai corrigir desvios, né? Mas aqui ele dá uma continuação aqui, ó. Em primeiro lugar, a LRF preconiza a adoção de mecanismos para neutralizar o impacto das situações contingentes, tais como ações judiciais e outros eventos não corriqueiros. Tais eventualidades serão atendidas com os recursos da reserva de contingência, a ser prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e incluída nos orçamentos anuais de cada um dos entes federados. Quer dizer, você vai planejar o orçamento, né? Vai deixar de modo transparente para que qualquer pessoa possa verificar as contas do governo, né? Do gestor dos recursos públicos. E quando você planeja, você vai, como eu falei para vocês, vai ser editada uma lei de diretriz orçamentária, uma lei orçamentária, papapá, né? Quando você faz a lei de diretrizes orçamentárias, pondo no papel o planejamento do orçamento, lá na lei você já tem que deixar uma quantia apartada, uma reserva de capital, para quê? Para que caso ocorra alguma eventualidade, como por exemplo um processo judicial que o Estado tenha que indenizar, o dinheiro já esteja lá separado para esse fim, sem que prejudique as demais ações de governo durante o transcorrer do período do orçamento, né? Para que você não tenha que descobrir um santo para cobrir outro. E terceiro, a emissão de relatórios periódicos... Não, isso eu já falei para vocês, desculpa, gente. Voltando aqui, ó. Tais eventualidades serão atendidas com recursos da reserva de contingência, como eu falei para vocês. Já as correções de desvios requerem a adoção de providências com vistas à eliminação dos fatores que lhe tenham dado causa. Em termos práticos, se a despesa de pessoal em determinado período exceder os limites previstos na lei, medidas serão tomadas para que esse item de gasto volte a situar-se nos respectivos parâmetros através da extinção de gratificações e cargos comissionados, além da demissão de servidores públicos nos termos já previstos na Constituição. Então, se eventualmente ocorra de ser necessário a correção de algum desvio, está escapando recursos do orçamento, fugiu do orçamento previsto, né, o planejamento não foi bem executado, ou mesmo com aquela reserva técnica, né, de capital ali exatamente para cobrir os imprevistos dentro da lei de diretrizes orçamentárias, existem ainda alguns, como eu posso dizer para vocês, alguns métodos, né, que podem ser tomados visando a contenção de despesas, como por exemplo,
o corte de gratificações para o funcionalismo, o corte de cargos comissionados, que são aqueles que não são por concurso público, né, que eu morro de raiva, e, em último caso, a demissão de servidores, né, você vai ter que enxugar a máquina para poder pagar o que deve, né, que é o que eu, pelo noticiário que eu estou vendo, o nosso presidente aí, interino, né, tá tentando fazer, tá tentando enxugar ao máximo para não ter que cobrar mais impostos de nós para cobrir o rombo que a fulana deixou, né? Bom, isso posto até aqui, gente, aqui ele abre um capítulo específico para falar do equilíbrio nas contas, né? Então ele não está dentro desse pacotão que a gente discutiu até agora. Vamos ver quanto tempo rolou aí. Bom, gente, a gente já está com 25 minutos. Eu vou descarregar a memória do aparelho, tá? E aí depois a gente começa daqui, ó. Equilíbrio nas contas, beleza? Falou!